Meus queridos, a paz do Senhor, que estamos em nosso programa direto ao ponto, tá? Para tratarmos das lições da Escola Bíblica Dominical. Veja que na aula anterior, aula de número 7, né, nós tratamos sobre os pensamentos, a arena da batalha na vida cristã. Mas hoje nós estamos querendo tratar aqui, na verdade trataremos aqui sobre a lição de número 8, né, que tem com o seu tema emoções e sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. É muito interessante essa lição, vai trazer aí, né, a leitura bíblica em classe, Filipenses 4, do 4 ao 7, e Mateus 9, 36, e também João, né, capítulo 11, versículo 35 ao 36, ou seja, trataremos um pouco aí sobre emoções e sentimentos, entendermos essas diferenças entre emoção e sentimento é muito importante para o equilíbrio da nossa vida e para o equilíbrio das nossas decisões, não é? Então, eu quero apenas fazer a leitura da introdução para nós começarmos, Franklin, e a chave, né, a palavra-chave aqui dessa lição é emoções e sentimentos, porque ela exatamente irá destrinchar aqui, irá trazer, né, o entendimento sobre as duas coisas. Parece ser a mesma coisa, mas tem uma diferença aqui muito significante que a gente precisa entender. Mas a introdução, logo no finalzinho, para nós ganharmos tempo, diz o seguinte: nesta lição abordaremos a parte afetiva do ser humano, buscando definir, olha lá, e diferenciar emoções e sentimento e compreender sua importância na experiência humana e espiritual, né? O primeiro tópico, o homem, um ser efetivo, tem aqui, Franklin, 3 subtópicos, né? O propósito do estudo, o segundo subtópico afetividade, emoções e sentimentos, o terceiro subtópico, principais afetos, e o quarto, inveja, ira e ódio. Fique conosco, eu tenho certeza que você irá ser edificado. Passa aí para o seu amigo, para a sua família, para o seu grupo da igreja, tá bom? E aí, Franklin, nós podemos iniciar aí tratando sobre esse primeiro tópico tão importante dessa lição de número 8. O homem, um ser afetivo. Primeiro subtópico. Propósitos do estudo. Aí diz assim a lição: há um evidente e preocupante agravamento da crise de saúde mental em todo o mundo, inclusive no Brasil. Transtornos depressivos e de ansiedade são os que mais crescem. Nós estamos vivendo, nesses dias, uma avalanche de transtornos depressivos e de ansiedade. Nós temos visto até pastores com um grau de ansiedade tão elevado que cometeram um grande erro de se suicidarem. Temos visto esse mal alcançar pessoas em todas as áreas, em todos os aspectos. Mas a palavra de Deus, ela é fundamental para nos orientar acerca desse tema tão importante que é emoções e sentimentos. Haja visto, irmãos, que nós somos ser tricótomo, temos corpo, alma e espírito, então a emoção, ela faz parte de nosso ser, né? A nossa alma, ela possui emoções. Como o salmista Davi, ele falou em algumas vezes, né, que como está, porque estás abatido, ó minha alma? Por que se entristece dentro de mim? Então, de fato, temos emoção. Quando nós olhamos aqui nesse primeiro ponto, como já foi ressaltado, uma compreensão correta do ser humano, à luz da palavra de Deus, é fundamental para uma vida integralmente equilibrada. O que é fundamental? Aí a lição ressalta aqui 3 pontos. O que são emoções e sentimentos, como podem ser geridos,
né? É preciso que a gente saiba o que é a emoção, o que é os sentimentos e como ser gerida, como ser administrada, que são duas coisas, embora pareçam ser uma só, sinônimas, mas aqui nós vemos que são totalmente diferentes. Segundo, qual a conexão existente entre o que pensamos e o que sentimos? Será que é a mesma coisa quando você está pensando e quando você está sentindo? Ou há algum aspecto de diferença aí entre o pensamento e o sentimento? Outra coisa, ponto 3. Qual a relação desses fenômenos com a vontade e as decisões humanas? Pensar, sentir, desejar e agir, né? Eu quero aqui ressaltar um versículo que está em Marcos capítulo 12, versículo 30, que diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Observe que está escrito aqui no mandamento que Deus entregou a Moisés lá no Monte Sinai. Deus escreveu nas tábuas de pedra e ela se repercute até os dias de hoje, que a vontade de Deus para nós é que nós amarás ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e de toda a tua força. Está se referindo que o que Deus quer de nós é que haja emoções que amem a Ele, que estejam direcionadas a Ele, e sentimentos que também estejam voltados para Ele. Esse é o primeiro ponto, Gleides, propósito do estudo, né? Essa questão o equilíbrio, essa questão do que é emoção e do que é sentimento, que vai ser esclarecido logo mais à frente. Nesse segundo subtópico, a efetividade, emoções e sentimentos, nós vemos aqui que a efetividade é a nossa capacidade de sentir e demonstrar emoções e pensamentos. E aqui eu quero passar para a Gleides dar continuidade nesse segundo subtópico. Veja só, Franco, você falou de algo aí, eu quero só pontuar rapidinho. Essa questão aí do ponto 3 que você leu é interessante, né? Pensar, sentir, desejar e agir, né? É através do pensamento que nós temos sentimentos e que nós temos desejos. E é através dos sentimentos e dos desejos que nós agimos. Agimos com o quê? Com o corpo, né? Nós tratamos sobre essa questão, entendendo que a alma está entre o corpo, né, e o espírito. Então, a alma usando o espírito para ter uma conexão com Deus e usando o corpo para ter uma conexão com o mundo físico. E aí, exatamente, onde começa o pensamento, né? Através do olhar, do ouvir, do sentir. Você vai sentir, vai desejar e vai agir. Então, toma cuidado com isso. É por isso, Franklin, que a gente precisa aqui, o segundo subtópico, falando sobre efetividade, emoções e sentimento, essa diferença que você colocou aí, né? Por que nós temos que tomar esse cuidado? Porque nós precisamos entender que emoções é uma coisa e sentimentos é outra coisa. Vamos entender aqui o que a lição nos diz, tá? E eu vou ler aqui para que você possa ter um melhor entendimento. Vai dizer aqui, ó, emoções são reações rápidas e geralmente acontecem sem a gente pensar, como por exemplo, quando sentimos medo ou alegria de repente, ou seja, medos e alegrias por algo que aconteceu, por algo que nós ficamos sabendo, por algo que de repente nós, né, avistamos e aí alegra o nosso coração. E sentimento, o que é sentimento? Né? Por outro lado, são mais duradouros. O sentimento é aquela emoção que dura, não é aquela emoção curta, não deixa de ser uma emoção, mas ela é duradoura, ela permanece. Não é? É aquela história que Lutero falou sobre o passarinho. Deixa ele fazer o ninho, você vai sobrevoar mas não é fazer. comum, mas fazer o ninho é permanecer. Sobrevoar é emoções, permanecer é sentimento, né? E aí nós temos que tomar esse cuidado. Por quê?
porque nós somos regidos por nosso pensamento, que nos trará emoções e ações, né? E se você, querido, eu vou dizer aqui, rapidinho, para que você possa entender isso, se você começar a tomar decisões através das suas emoções, se você não procurar tomar decisões por causa do sentimento, mas sim por causa das emoções, né? Você está apaixonado e logo você se entrega, você quer estar com alguém e porque se apaixonou, acha que aquele é o momento de se entregar, de fazer algo que desagrada a Deus. Pare e pense que paixões, elas passam, mas o amor é uma decisão, não é? Estou aqui me lembrando que a gente sempre ministra sobre isso, que amor não deixa de ser um sentimento. Alguns dizem amor não é sentimento, é um sentimento sim, só que ele é um sentimento decidido. Quem decide é você. É você que decide se vai amar ou se não vai amar, não é? Brincando com a esposa esses dias, por causa da nossa conversa, Franklin, a gente está comemorando nossos 21 anos de casado. Eu falei, eita, meu amor, o que me fez resistir tanto esses 21 anos, agora 25 juntos e 21 anos de casado. E aí ela disse assim, a sua decisão, você decidiu me amar. Né? E eu olhei para ela e disse, é verdade, meu amor. E aí a gente caiu ali na risada e entendemos que os problemas acontecem no relacionamento, mas quando nós decidimos tomar uma decisão de amar, é diferente de uma emoção de paixão. Então, nós precisamos tomar cuidado, porque emoções passam, não é? Mas sentimento é aquilo que permanece, é aquilo que você cuida, é aquilo que você toma cuidado para não acabar. Então, cuidado com isso. Então, é importante entender a diferença, Franklin, de emoções e de sentimento. E um ponto, né, que foi pontuado, né, que a emoção é algo rápido. Sim. Né? Não dá tempo para pensar. Por exemplo, vou dar um exemplo bem chulo assim. Uma mulher, uma dona de casa, vê uma barata no canto, ela sente o medo. Então, sim, ela nem pensou, ela já sentiu. O corpo já reagiu, o corpo tremeu, ela ficou apavorada, a língua ficou seca, ela ficou, né, suou frio, foi uma emoção. Agora já o sentimento não, é algo mais duradouro, é uma emoção que pode se perpetuar, né? Por exemplo, Paulo, ele vai, nós vamos até tocar nesse assunto aqui, Paulo ele vai dizer, ireis, né? Mas não pequeis, porque dando menção a esse ponto aqui, interessante. Sim. Isso, interessante, muito interessante. Esse ireis não pequeis é interessante porque a gente entende, né? Efésios capítulo 4, versículo 27, né? Irei e não pequei. Significa dizer que a gente tem sim algum sentimento que pode nos levar ao pecado, mas que a gente pode controlar, né? Então, a ira ela vem sim, mas a gente consegue controlar a ira, que é nada mais do que uma emoção. E emoção, a gente vai tratar sobre isso, são emoções que muitas vezes nos ajudam também, né, a tomar decisões importantes. Né? Eu estava conversando com um amigo, um irmão, na verdade, e ele disse, eu não tenho medo de nada. Eu falei, rapaz, não é assim. A coisa não é bem assim, porque se você não tem medo de nada, você vai pisar em qualquer lugar, verdade, a qualquer hora, com qualquer pessoa. Isso pode trazer um problema para você. Né? Então, existem emoções que nos ajudam a tomar decisões certas. Tá? Pois bem, eu quero, Franklin, falar aqui do terceiro ponto, para nós irmos finalizando aqui esse primeiro tópico. O terceiro subtópico aqui, que fala de principais afetos, vai falar sobre emoções e sobre reações, veja só, né? Vai falar aqui sobre emoções que é alegria, medo, raiva, surpresa, nojo, tristeza, são 6 emoções básicas, veja só. E aqui é interessante que o escritor vai nos trazer reações do corpo, né? Por meio dessas emoções. Veja que emoções causam reações, como eu disse, pensar, sentir e agir, né? E essas ações, muitas das vezes, não são ações controladas. É como você disse, sentiu medo, às vezes deu um grito, às vezes correu, às vezes tomou uma atitude sem pensar, muitas das vezes, né? Ali, muitas das vezes por instinto, como dizem, que é a ação do animal, né? Você toma um tapa e sem pensar dá outro. Já aconteceu comigo, né? Tomar um tapa e dar outro. Reação não deveria, mas às vezes a gente peca, né? Porque a gente não controla, porque
muito mais, Franklin, do que agir, é o controle da reação. Só que nessa questão da emoção que nós percebemos é que é involuntário. Voluntário. Por exemplo, você se assusta, você grita. Isso. Você não pensou em gritar, você não premeditou em gritar. Foi algo muito involuntário. Isso. Entendeu? Você Então, sabe que aquilo vai te atingir, você se defende, exatamente. você se protege. Por exemplo, a Bíblia vai dizer que matar é pecado, não matareis. Só que, por você, por exemplo, um policial está ali fardado, está ali com seu armamento, e alguém, por insensatez, por imprudência, toca no ombro daquele policial, e aquele policial, por estar assustado, por estar em um ambiente, né, de periculosidade, hostil, ele pode já agir, né, deixando a técnica de lado, as emoções, agir e aí disparar e cometer ou retirar a vida. Só que tudo vai ser analisado, mas o que é que eu quero dizer aqui? A emoção é algo muito rápido, algo sem pensar. Já o sentimento, é bom enfatizar aqui, que é algo mais duradouro, a pessoa fica refletindo, fica analisando, decide, né? Fica alimentando, decide, entendeu? Ou seja, é diferente do policial que agiu involuntariamente para o policial que diz assim, eu vou chegar lá, eu vou bater, eu vou chegar lá, eu vou matar, chegar lá, eu vou te... Então, assim, é muito involuntário. Então, é interessante. Aqui, ó, a questão dessa involuntariedade do corpo vai dizer aqui exatamente sobre isso, que esses sentimentos, né, causam alterações corporais. Veja só, com o coração acelerado, você não domina, ele começa a acelerar, né? Secura na boca, náuseas, né? Então, respiração ofegante, né? São reações do corpo causadas pelas emoções. Sim. Porque os investigadores, você colocou a questão da polícia, né? Então, é interessante a gente fazer essa colocação. Muitas das vezes ele percebe. Por quê? Porque o corpo reage por causa do medo. Está devendo alguma coisa, ele vira o olho, ele reage de alguma forma, ele treme as mãos, ele, entendeu? Ele começa a bater os pés, ele começa... Então, essas reações são causadas pelas emoções, não é? Então, eu sempre tenho dito, é difícil, eu não estou aqui dizendo que nós somos os donos das reações, não é? Eu não estou aqui falando isso, o que eu estou dizendo é que muito mais difícil, Franca, do que agir é reagir. Porque se você não tomar cuidado, essas reações podem, como você disse, tirar a vida de um inocente, pode causar um problema para alguém que você não gostaria, mas acaba cometendo. E uma coisa também que eu quero pontuar aqui, acerca de um exemplo, dei o exemplo de um policial, mas vamos lá para a parte sentimental. Às vezes uma jovem ou um jovem, ele pode se deparar com outro rapaz ou uma moça e ele sentiu uma emoção. E essa emoção é algo rápido, é algo involuntário. E ali, às vezes, por um aperto de mão do rapaz, segurou na mão da moça, ela sentiu alguma emoção, ou vice-versa, um olhar, sentiu uma emoção, e aí ela pode olhar para o rapaz e dizer, é o homem da minha vida. É o homem da minha vida. Ou o rapaz pode olhar para a moça e dizer, pô, é amor à primeira vista, sentiu uma emoção, entendeu? Agora, o que é o sentimento? O sentimento é aquilo que vai ser alimentado, que vai ser sustentado, que vai ser analisado, entendeu? Peraí, deixa eu ver o perfil dessa moça, deixa eu ver as características dessa moça, deixa eu ver se ela respeita o pai, se ela respeita a mãe, se ela é obediente, né? Deixa eu ver alguns pontos. Então, aí entra sentimento, vai com mais tempo, mais duradouro e leva a vida inteira, né? Leva a vida inteira. Mas a emoção não. Mas a emoção, a moça se dá mal na vida, ou o rapaz, porque olhou, aquela emoção, aquela coisa toda, a pessoa que não casa, amanhã ou depois já está sofrendo. E até separando, né? Franca, eu quero finalizar essa parte. Sim. Se você tiver mais algum ponto aí, a gente finalize também. Eu só quero falar sobre esse último subtópico para a gente poder finalizar aqui, que fala sobre a inveja, a ira e o ódio. Nós já tratamos muito sobre isso, que volta aqui a Gênesis, né? Volta aqui a Caim, né? Quando ele dá a sua oferta e é rejeitado e tem todo aquele sentimento e deixa os seus pensamentos fluírem tanto, até mesmo depois que Deus avisa ele, olha, o desejo está à sua porta, mas você precisa dominar, e ele tira a vida do seu irmão, né? Primeiro homicídio, irmãos.
primeiro homicídio acontece ali porque o homem não soube dominar seus pensamentos. Não só dominar os pensamentos, mas deixou de ouvir a Deus. Quantos e quantas estão deixando de ouvir a Deus? E por esse motivo, Franklin, deixando de ouvir a Deus, cometem erros, não é? Muitas vezes, Franklin, não conseguem voltar, né? Aquele filho pródigo que saiu para longe do pai, ele conseguiu voltar. Mas por que ele conseguiu voltar? Falando de raciocínio, de pensamento, a Bíblia vai dizer que ele para, ele entra em uma análise pessoal, ele pensa, ele diz, olha, eu estou longe do meu pai, eu estou sofrendo, né? Mas os servos do meu pai se alimentam e se vestem muito melhor do que eu vou voltar para a casa do meu pai. E ele consegue, só, queridos, que tem muitos que não estão conseguindo, muitos estão ficando no meio do caminho, muitos estão partindo sem conseguirem. Por quê? Porque deixaram que os seus sentimentos, pensamentos, emoções tomassem tanto conta da vida dessas pessoas que eles estão afastados de Deus e não querem mais ouvir a voz de Deus. E por isso, Franklin, acabam transgredindo e perdendo o direito de salvação. Cuidado, tá? Para que você não perca o seu direito de salvação, tá? Porque você deixou as emoções falarem mais forte ao seu coração do que a palavra de Deus, tá? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família.